Olá, terceiro. A gente vai gravar para vocês agora a 17ª aula de Sociologia, tá? Referente ao módulo 17 da apostila de vocês. A gente vai falar sobre a globalização e a sociedade. Gente, o processo de globalização, conforme a apostila afirma, vem acontecendo desde o início dos tempos, né? Desde o início da história. Toda a batalha por conquista de território, toda mudança de civilização, toda a migração de sociedade, de comunidade para um território conquistado, ou a migração do conquistador, ou, enfim, qualquer mudança de território, de assimilação cultural de um outro povo, já é um sinal de globalização. De que forma? Isso era chamado antes de mundialização, gente, porque as civilizações mais antigas, elas iam conquistando territórios e iam ocupando esses territórios, né? E, às vezes, algumas conquistas não destruíam a cultura local, assimilavam a cultura local, que foi o caso do Império Romano. Olha só, século de 1 a 5, né? Foi o caso do Império Romano e das civilizações que lá existiam, principalmente no Oriente Médio, né? O Império Romano não extinguiu os territórios conquistados. Ele só exigia impostos desses territórios, mas as pessoas continuavam a praticar seus rituais religiosos, seus rituais culturais, enfim. Tanto a cultura romana acabou absorvendo certos fatores culturais dessas regiões, como, por exemplo, o cristianismo, como o próprio cristianismo acabou absorvendo fatores culturais da civilização romana, como, por exemplo, a língua, o latim. Gente, eu falo isso porque grande parte dos escritos da Igreja Católica que teria sido firmada sobre Pedro, um dos apóstolos de Cristo, né? O Papa seria um sucessor de Pedro, todos eles, né? Sucessores de Pedro, porque Pedro teria sido nomeado por Jesus Cristo o fundador da igreja dele. A maioria dos textos bíblicos, não os bíblicos do Antigo Testamento, mas a maioria do que a gente tem de informações religiosas é escrito em latim. Latim era a língua falada, a língua usada pelos romanos. Então vocês percebem que ao longo do tempo houveram várias transferências culturais. E na nossa modernidade, gente, a gente percebe isso com um advento muito forte, uma ferramenta muito pesada que surgiu, que acelerou o processo de miscigenação cultural, né? O processo de globalização, como se chama, a internet. Veja, gente, o processo de globalização, depois do início do capitalismo e do processo de produção industrial, começou a andar acelerado, porque começaram a haver as exportações e as importações, né? Alguns países vendendo o seu produto principal e comprando aqueles produtos que não tinha. Com o advento da internet e das navegações, gente, esse processo, não nessa ordem, né? Ao contrário, das navegações e agora da internet, alguns anos atrás. Esse processo de troca cultural se ampliou muito. Por quê? Porque houveram processos de intercâmbio econômico, principalmente, com o advento da internet. Principalmente porque as empresas atuais, elas têm uma tendência muito grande a obter lucro em
curto espaço de tempo, o maior lucro, a necessidade de otimizar a lucratividade do método de produção atual é muito maior. Pelo menos o interesse em aumentar a lucratividade é muito grande nos tempos globalizados. As empresas hoje em dia elas são multinacionais, né? Elas têm sede em praticamente vários países, em praticamente todos os continentes, deslocam a produção dos seus itens para locais onde a mão de obra seja mais barata, para que elas possam lucrar mais com a venda, e exportam os produtos daquele lugar para outro, pela própria empresa, percebe? Não é mais uma importação livre, não é mais uma importação produtor-consumidor. As próprias empresas disponibilizam seus produtos em vários lugares, assim como disponibilizam a sua produção em vários lugares. As taxas alfandegárias, as tarifas de comércio entre as nações tendem a diminuir. Gente, aqui na apostila de vocês, fala muito sobre umas pesquisas realizadas envolvendo países que têm mais ou menos envolvimento com o processo de globalização. Gente, nos países que têm mais envolvimento com o processo de globalização, o PIB desses países, o produto interno bruto desses países, praticamente dobrou nos últimos 10 anos. Nos países ricos, o PIB subiu praticamente, não dobrou como nos países envolvidos em processos de globalização, mas também aumentou bastante, significativamente. Porém, nos países pobres, nos países excluídos do processo de globalização, o PIB teria crescido numa proporção muito mais baixa e a desigualdade tende a aumentar. Enquanto nas localidades, nos países onde a globalização se mostra mais robusta, né? onde existem mais possibilidades de comunicação e de produção externa e de se obter produtos fabricados em outras praças, nos lugares que estão fora desse processo econômico, as desigualdades, nesses lugares as desigualdades tendem a diminuir. Nos lugares onde que estão ausentes, estão excluídos desse processo globalizado de produção, as desigualdades tendem a aumentar. Gente, para vocês terem uma ideia, o processo de globalização mudou o modo de produção, mudou a logística das empresas, dos produtores e dos consumidores, porque vamos analisar um cenário não muito antigo, de 30 anos atrás, aqui no Brasil mesmo. Não existia essa facilidade que existe hoje de importar produtos feitos na China ou importar produtos de outros países. Existem pessoas que, devido ao alto poder aquisitivo, importam até veículos. Então, assim, o processo... Tanto que aqui em São Paulo, na região ali do Parque do Ibirapuera, tem uma avenida, eu não lembro, acho que é Avenida Brasil o nome daquela avenida, que tem concessionárias de veículos ingleses. Chinês, então, nem se fala, né? Chinês agora concessionária de veículos chinês é mato, né? Porque a própria Ford comercializa produtos de algumas marcas chinesas, a Toyota japonesa e a Nissan também tem concessionária em tudo quanto é lugar. Então, quer dizer, os carros são feitos, as peças são feitas em alguns lugares, algumas peças são feitas em alguns lugares, outras peças são feitas em outros, a montagem é feita aqui ou não, depende
né, da logística das empresas. A montagem pode ser feita ou no México ou na Índia, onde o custo da mão de obra é mais barato, ou mesmo no Brasil. Existem montadoras deixando o Brasil e montadoras vindo para o Brasil, montadoras veiculares. Esse é um símbolo da globalização pujante. Por quê? Porque as comunicações estão facilitadas. Não há mais necessidade de um executivo sair de São Paulo para ir numa reunião nos Estados Unidos. Ele faz a reunião online. Eles decidem, né, um conselho deliberativo decide os destinos da empresa e analisa as possibilidades via reunião online. Quer dizer, está tudo muito mais curto e muito mais simples. A interligação entre locais que antigamente eram muito longe. Ainda são fisicamente muito longe, mas economicamente muito perto. O que acontece com a cultura? Gente, a cultura, a tendência da cultura é se tornar uma só, né? Normalizar. É assim, como é que se diz? Uma cultura absorve a outra e vice-versa. Uma absorve fatores da outra, a outra absorve fatores dessa, enfim. A tendência é uma homogeneização cultural ao longo do tempo. O que também seria uma condição ruim, né? Na minha visão, porque a diversidade de culturas, a diversidade global de culturas é um aspecto não só interessante, como é um aspecto de crescimento, é um aspecto de aquisição cultural. Para elas serem absorvidas, as culturas serem absorvidas e serem miscigenadas, elas vão perdendo detalhes, elas vão perdendo pontos específicos. Porque o que se absorve, o que se miscigena é a massa, né? É o conteúdo central. Portanto, aquelas diferenças mais pitorescas de cultura acabam se perdendo, acabam se extinguindo, certo? Gente, o módulo 17 da apostila de vocês trata assim, numa visão macro desses problemas que a globalização traz para as civilizações. Desemprego em massa, desemprego estrutural, porque cada vez mais se usam os processos de automação. Hoje em dia, um médico realiza uma operação em outro continente através de computadores, através de telecomunicação, instrumentação robotizada, enfim. Quer dizer, não existem mais barreiras, né, para as atuações profissionais. Do mesmo jeito que o mercado pode ser muito disputado pelo preço baixo da mão de obra, um outro pode ficar totalmente abandonado, gente. Pode sofrer de desemprego repentino, assim, em massa, com a ida, né, o deslocamento de uma unidade montadora de uma empresa. Então esse é um dos aspectos, é um dos prejuízos que a globalização pode causar. Existem inúmeros fatores positivos, né? Como, por exemplo, hoje em dia ser muito mais simples de você se comunicar, porque existem tradutores eletrônicos, enfim. Existem inúmeros fatores vantajosos, porém existem inúmeros fatores que agregam perda cultural, agregam diminuição da profundidade cultural, né? Cada vez mais as pessoas, cada vez mais os focos das culturas estão direcionados para tópicos, para itens comuns de todas as culturas. Então, aquelas especificidades tendem a desaparecer, tendem a se extinguir.
Esse é o principal problema levantado pelo módulo 17 de Sociologia do terceiro ano, certo? Existe aqui, ó, um conteúdo complementar na página 86 e um pedacinho de 87, que são os efeitos culturais da globalização. Para quem se interessa, é um texto bem feito, é um texto que está bem escrito, e é um texto que elucida bem esses efeitos negativos da globalização. E mostra também alguns agregados, né? Alguns fatores que agregam as populações de vários lugares do mundo com o advento da globalização. Tá ok? Gente, pela atenção de vocês até esse momento, eu agradeço e desejo bons estudos.